Quando nós vemos o noticiário hoje, qualquer que seja o país, qualquer que seja o continente, vemos os homens sofrendo, vemos as pessoas sofrendo, vemos pessoas isoladas, como tem acontecido lá na Itália, vemos o noticiário de pessoas chorando mortos, né? E outros tantos sendo acometidos pela enfermidade. E não há uma solução. Não há uma solução. Há um esforço médico, há um esforço de cientistas, mas não tem ainda uma solução. E num momento como esse, o povo de Deus é o único povo que tem uma mensagem. E nessa visita do Senhor a Abraão, que através de Abraão e Sara, ambos idosos, e ela estéril, haveria de desenvolver o grande plano da salvação, formando inclusive Israel, e de Israel vem Cristo, de Cristo vem a igreja. Ele chega com a mensagem para desfazer, não é, o drama de Sara, que era conseguir ter um filho. Meus amados irmãos, amigos, eu creio que o planeta Terra está agonizando. Mas eu tenho uma palavra para dizer a vocês que esse mesmo Deus que visitou este casal e fez promessas, esse Deus não está morto. Esse Deus não está no passado. Esse Deus não está sepultado. Este Deus vive. Seja Deus o Pai, seja Deus o Filho, seja Deus o Espírito Santo, há uma esperança. A história desse Deus na Bíblia, que vai constituir um povo através de Abraão, um idoso, Sara, sua mulher idosa e estéril, é de um Deus que vai operar muitos milagres, vai operar muitos sinais. E ele começa sempre com uma palavra. Ele começa sempre prometendo que vai fazer algo que homem nenhum pode fazer. E assim tem sido na vida de milhares de pessoas. Eu digo para vocês que o confronto com este coronavírus, dentro de uma percepção da luta dos médicos, luta bravia, né? Luta das autoridades e tantos outros, mas que impotentes, chegando ao seu limite, esse mesmo Deus quer visitar o seu lar, quer visitar o seu coração, Ele quer visitar a sua vida e fazer promessas. E fazer promessas. No caso de Sara, é que haveria de ter um filho. Quando ele fala a primeira vez, a Sara sorri, ela estava na tenda, e ele falou, você riu? Não ri, riu sim. E ele diz, acaso haveria alguma coisa difícil para Deus? Meu amado irmão, qualquer que seja o contexto, meu pastor querido, qualquer que seja o contexto que você esteja vivenciando agora, e relacionado à sua família, ou relacionado às ovelhas que você está me ajudando a tomar conta das ovelhas que não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor Jesus, que Ele chama de minhas ovelhas. Eu quero dizer para você, meu querido parceiro ministerial, que Deus continua sendo o nosso refúgio de geração em geração. Significa que aquele que formou Israel vindo de Abraão e esteve com ele
no deserto, nas maiores dificuldades, nos maiores combates. E assim como ele protegeu o povo que é povo dele, ele há de proteger as ovelhas que pertencem a ele, ele há de proteger os crentes que pertencem a ele, os pastores que pertencem a ele. E a palavra é: não desanimem, porque Deus continua vivo. Glórias a Deus. Então nós estamos atravessando esse deserto ou esse vale, mas Deus vem ao encontro. E é bom que saibamos que nada pode nos impedir de adorar o nosso Deus, nenhuma circunstância pode impedir. Portanto, não temamos se Deus prolonga essa provação, como tal de isolamento social ou a não circulação, visando o bem comum, que é realmente preservar as pessoas. Não temamos, sabe por quê? Porque todo aquele que um dia olhou para o Calvário, aquele que creu na mensagem da cruz, seus pecados foram perdoados, e você foi justificado, e você foi regenerado, e você foi renovado. O seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia! Você não somente entrou numa aliança com esse Deus, você não somente foi reconciliado com esse Deus, mas você foi adotado como um filho dele. E quando ele dos céus olha para você, quer esteja na Itália, quer esteja na Alemanha, quer esteja na outra América, quer esteja no Canadá, quer esteja na Nova Zelândia, quer esteja na África, na Ásia, em Israel, não importa, os olhos do Senhor percorrem toda a terra e os seus ouvidos estão atentos à vossa oração. Então, meu amigo, minha amiga, pastor, pastora, crentes de Jesus, aleluia, quando você creu absolutamente, o próprio Espírito de Deus veio morar dentro de você. Eu respeito os psicólogos, eu admiro a sinceridade do trabalho que eles fazem, e eles começam a ensinar algumas técnicas, não é? Eles começam a dar alguns conselhos. Mas, meu amado psicólogo, você é um ser humano, e você sabe que lá dentro da tua alma, você também convive com medo, você também convive com ansiedade, você convive com aquilo que pode caracterizar todo ser humano de dentro para fora. E dentro só existe uma resposta, e a resposta é a que veio do Evangelho. É que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e o Espírito de Deus vem morar dentro do crente. E o crente que o Espírito Santo está morando dentro, nunca ficará sozinho. Então, em toda parte do Brasil, em toda parte do mundo, a palavra é uma só. O Senhor te chamou. E vai onde você está. Padecemos muitas das vezes hoje de fazer um culto em nossos templos, não é? Com a casa cheia, não é? Então, é aquela situação, é aquele aspecto de quando diz o Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quando nós não podemos vir à casa do Senhor, o Senhor já está na casa dele. E a casa dele é você, o Espírito, o corpo. Você é templo do Espírito Santo. Você deve, então, viver uma vida nova. Uma vida em que você vai prestar um culto a Deus, onde quer que você esteja, sem armar altares de pedra, sem ter sangue de algum animal, porque o nosso altar chama-se Jesus Cristo. O nosso altar não é uma denominação, o nosso altar não é uma placa da igreja, o nosso altar é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu vou repetir, é Jesus, aquele que depois que morreu e ressuscitou,
Aquele que depois que morreu e ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E está todo dia, não é só se está dentro do templo, está todo dia, que quando você está no templo, ele está. Mas se você está na sua casa, ele está também. Se você está no seu escritório, ele está também. Se você está no avião, ele está também. Se você está no carro, ele está também. Se você é internado e vai a um hospital para fazer uma cirurgia, ele vai também com você. Glória!